nós estamos aqui de volta ao Hora da Filosofia. No vídeo passado nós tínhamos falado sobre a biografia, as influências e o que Freud achava acerca da sexualidade. As questões mais especulativas, as questões anatômicas que colocaram ou constituíram aí elementos importantes dessa noção nova aí dentro da área psicológica, médica, que seria a psicanálise, né? Hoje nós vamos entrar em alguns aspectos cruciais do ponto de vista filosófico, né? Nós não estamos falando da clínica psicanalítica, nós não estamos falando da medicina de aspectos médicos, dos aspectos psicológicos, estamos enfocando questões filosóficas que vão colaborar nessa crítica que Freud vai fazendo a toda uma tradição da modernidade que valoriza o eu, que valoriza a consciência. Dito isso, a gente já deve entender que Freud está dizendo que a aposta da modernidade, que é o eu forte, enrijecido, esclarecido, ele corre risco, ele não é tanto assim como parece autônomo, ele não é tão singular assim. Para Freud, esses mecanismos do inconsciente, que são expressados aí nos sintomas que as pessoas ali estão tendo, que nós temos, eles é que dominam muito mais essa instância que a gente acha que é esclarecida. Para isso é importante a gente fazer um breve retorno, para entender o que seria o sintoma e quais eram os sintomas daquele momento, né? O sintoma, então, é uma reação a algo que está falho. Freud está dizendo que algumas experiências que nós temos, elas são mal escritas, mal registradas no nosso corpo, na nossa memória. E a partir dessa falha da escrita, dessa falha dos símbolos, né, essas experiências que são fixadas, são traumáticas, né, essas experiências que marcam a vida da gente, elas começam a surtir uma série de efeitos, então são sintomas, que nós vamos apresentar no nosso dia a dia. Esses efeitos, esses sintomas, eles viram um ritual, né? Eles se repetem com alguma frequência e, de alguma forma, são reelaborados. Num primeiro momento, a gente pode ter uma sequência sintomática de determinado tipo. De repente, a gente vai crescendo, amadurecendo, vai entrando em outros círculos sociais, em outras relações, e esses sintomas vão sendo reelaborados, porque aqueles primeiros já não dão conta tanto de tentar harmonizar o nosso corpo. E a ideia é justamente isso. O sintoma tenta mais ou menos reequilibrar aquelas tensões que nós temos, né? O nosso corpo recebe impactos, recebem uma carga de estímulos que não são bem adequadas ao nosso jeito de ser, de agir, de estar no mundo. A gente não estava esperando esse tipo de carga, e aí gera um desajuste. O sintoma ele tenta razoavelmente organizar esse desajuste, reharmonizar o corpo, reharmonizar o nosso modo de sentir as coisas. E é obviamente que isso passa por uma elaboração psíquica, uma reelaboração racional. É importante dizer que ali o Freud está tratando de histeria, de neurose obsessiva e de paranoia, né? E a histeria, por exemplo, é marcada pelo conflito o tempo todo. Tem coisas que são reprimidas, obviamente, mas a histeria está mais trazendo à tona aquilo que foi reprimido em constante conflito e contraste com o mundo, né? Por isso tem aquelas surtos, aqueles espasmos, aqueles momentos de desacordo com a realidade. A neurose obsessiva é quando, de repente, a pessoa viveu uma experiência prazerosa, mas com o passar da vida começou a sentir desprazer nessa experiência, né? São cargas morais, de desafeto, de preconceito, né? Questões que são restritivas, né? E que agora ele começa, no caso, a ter uma espécie de enfraquecimento do eu, enfraquecimento dessa instância controladora que nós temos. E aí é marcado pela repressão. E a paranoia é quando, de repente, a pessoa tem experiências negativas, só que não absorve essas experiências. Ao invés de estar interiorizando essas experiências, ela projeta essa experiência em alguma realidade, em alguma pessoa. Então, todas aquelas emoções de desprazer, né, aqueles fatos que são desagradáveis, o paranoico projeta nas pessoas, então elege pessoas para serem o alvo do seu desafeto, uma série de coisas assim do tipo. Todos esses três sintomas,
essas três características de tentar readequar, é sempre uma busca de readequação da vida psíquica, elas não dão uma boa resolução para os problemas ali, né, para esse desajuste que nós vivemos, e enfraquecem o eu, né, enfraquece essa instância que para nós é importante. O que é o eu? O eu, Freud vai dizer que é uma instância perceptiva, é intimamente corpóreo, né, e que age sobre a questão psíquica no sentido de controle das ações e reações, no sentido desse administrador dos afetos, administrador das vontades. Ele está sempre entre duas instâncias importantes, que daqui a pouco eu explico, que vai ser o isso, ou o id em algumas literaturas, e o supereu. Né? Essas três divisões são importantes agora porque Freud ele já saiu de um primeiro momento, que é do século XIX, de imaginar o nosso aparelho psíquico apenas como consciente, pré-consciente e inconsciente. Ele está entendendo que mesmo eu, que é essa instância eu mesmo, pensar o que eu vou falar, né, que tem muita proximidade com a consciência, mesmo eu, que decide as coisas, né, que orienta o modo de agir e tudo mais, mesmo ele age movido por forças inconscientes. Para Freud, o eu não é tão ativo, não é tão seguro de si, senão não haveria pessoas doentes. Nós teríamos todas as condições possíveis, as capacidades possíveis de planejar a nossa vida, de não nos sentirmos tristes, infelizes, de não nos sentirmos frustrados, de não nos sentirmos depressivos. Né? Nós seríamos os melhores possíveis, né? Todo ser humano perfeito, pleno e tudo mais. Nós não o somos porque tem coisas que agem na nossa vida, nessa instância de decisão que é o eu, né? Que a gente não compreende, que são inconscientes. Agora, imaginem só, se o eu está mobilizado por forças conscientes, quando eu decido conscientemente, e por forças inconscientes, quando eu também sou movido por algo que são maiores que eu, que é maior que eu, é importante a gente entender que existe então um lugar relegado para os instintos todos, né, que é o id ou é o isso, né, e ele ali é predominantemente inconsciente e ele está forçando a barra, vive sob nosso ponto de vista, né, sob a nossa visão, ele força a barra porque aquele lugar é aquele lugar onde a gente guarda os sentimentos que a gente não gosta, que a gente recalca, que a gente reprime algumas experiências de desamor, de desafeto, de vergonha, de medo. A gente deixa tudo lá. Só que essas experiências querem voltar à tona, querem ganhar luz, querem se mostrar, né? Ficam lá o tempo todo remoendo nossa vida e o eu é que faz esse controle, esse tampão para que a coisa não saia do lugar. Ele é o juiz entre esse isso, né? Que é o nosso instinto mais propriamente humano e animal, e a realidade que está fora de nós. Se nossos instintos todos encontrarem realização, a humanidade vai ser uma perdição. Então a gente tem que equilibrar mais ou menos esse diálogo entre o nosso mais interno e o nosso mais externo. Quem faz isso é o eu. Agora é importante notar que o externo, o exterior, não é só o mundo ou a experiência que acontece fora de nós. Até essa experiência que acontece dentro de nós, a raiva que nós sentimos, ou o amor que nós sentimos, que é basicamente incompreensível, isso também é externo ao eu. O eu olha como se fosse algo diferente dele. Então, realidade aqui, externa, é não tanto só o de fora, mas também aquilo que acontece dentro de mim, que não está dentro tanto do controle do eu, mas está aí sob a sua jurisdição, sob a sua administração. Ok, agora existe nas nossas experiências de vida um processo de formação de ideal de eu. Né? Nós vemos nosso pai, nós vemos um popstar, nós vemos um jogador de futebol, um cantor, uma cantora, uma atriz, um ator, enfim. Nós vemos alguém, um filósofo, não sei, quem vai ser um avô ou avó, que vai de repente ganhar nossa admiração e a partir disso nós vamos construindo quem nós gostaríamos de ser, né? Esse ideal de eu. Como é que seria o Helder se ele fosse de determinada forma, o João se fosse de determinada forma, a Maria de determinada forma, né? A gente vai esboçando, projetando, imaginando, fantasiando um eu que seja legal, que seja bacana, que seja não perfeito, mas que seja agradável, que nos realize. Então nós estamos, o eu está entre
duas dimensões. O isso, que guarda todos os nossos instintos que nós vamos recalcando, né? E o super-eu, que é esse ideal de eu que nós vamos forjando no desenvolvimento da nossa vida. O grande problema é que esse eu, Helder, que estou falando com você agora, que estou pensando que vou falar com você, eu estou muito mais subjugado, eu sou muito mais escravo do que eu sou livre. Isso é importante para Freud e isso é importante para a filosofia. Por que esse eu não é livre? Porque ele está preso às reivindicações desses instintos que foram reprimidos. Ele está preso aos ideais estabelecidos por esse super-eu, por esse ideal de eu, e ele está preso pelas exigências da realidade social, familiar, enfim, comunitária. Que pena. O nosso eu é muito pequeno e sofre demais. É isso que o Freud vai dizer num dos seus livros lá na década de 20. Aí ele já passou, gente, 3 décadas pensando a psicanálise. Ele vai alterar muitas coisas, obviamente, né? Mas todas essas alterações vão fazer a gente aprimorar o conhecimento da nossa psique. Ok, se esse eu sofre tanto, né, ele é angustioso, ele sofre angústia. E o que é angústia? É a paralisação da ação, a paralisação da decisão, a paralisação da administração dessa vida. Angústia, o Freud vai dizer isso de um ponto de vista bastante biológico falando, né? Um animal sente, né, o medo do perigo, né? Mas é normal, Freud vai dizer isso, que o animal fuja. Não é legal que o animal se angustie. Ele está querendo dizer para nós que, diante dos perigos, tanto aqueles que vêm do id, ou do isso, quanto daqueles que são também exigidos o tempo todo pela observação controladora, exigente, cobradora do super-eu e da realidade, nós sentimos, né, essa pressão toda, esse perigo dessas 3 instâncias sobre nós. Né? Diante desse perigo, o normal seria a gente avaliar objetivamente e dar os passos para resolver essas questões. Esse era o ideal, esse era o normal. O problema é que não. São tão intensos esses movimentos sobre nós, sobre o nosso eu, que nós em algum momento paralisamos. Em algum momento nós paramos. Nós deixamos com que aquelas experiências fixadas em nós, aquelas frustrações, aqueles medos, aqueles receios, né, tudo isso nos aprisione. Isso é angústia para Freud. Angústia é aquele sentimento paralisante. O que é que a psicanálise quer fazer para Freud? Quer fazer com que a gente compreenda o id, essas instâncias instintivas que querem realizar-se, que a gente tenha um nível crítico sobre o super-eu que cobra a gente o tempo todo e que a gente tenha uma compreensão bacana sobre essa realidade que vive sobre nós, né? Que vive fora de nós e incide sobre nós. Aqui estamos dentro de uma outra dinâmica de vida que é o princípio de realidade, o princípio de prazer. O princípio de prazer sou eu, enquanto pessoa, né, sexualmente me fazendo, vocês lembram lá do nosso conceito de sexualidade, né? Querendo se realizar, né? Querendo cumprir a missão da natureza, da psicologia, da nossa realização, que daqui a pouco nós vamos falar no Mal-Estar da Civilização, que é a busca da felicidade. Esse é o princípio de prazer, só que nem sempre ele está coadunado com os interesses do próprio isso e do próprio super-eu, e às vezes muito menos com a realidade externa, que é o princípio de realidade. Esse eu também tem essa função de ajustar aquelas nossas percepções, nossas reivindicações com o princípio de realidade, né? Ele vai equilibrar essa coisa toda. Sofre muito, infelizmente. Acontece que Freud ele é muito movido ali nesse tempo, né, ali depois, na segunda década do século XX, pela guerra. E aí ele vai entender que existem 2 pulsões, uma de vida e uma de morte, né? O Eros e o Thanatos, no caso, que daí ele vai entender que o Eros nos agrega, nos conforma, nos faz ter condições para viver, né, para continuar o projeto de vida socialmente falando. E nós temos, infelizmente, um instinto de agressividade. Essas coisas são reprimidas o tempo todo e tudo mais, elas ganham tanto poder em nós e na sociedade que, de repente, elas acabam resultando nesses processos como foram os processos da guerra
da Primeira Guerra Mundial. Ele já tinha feito um processo de pensar a sociedade lá em Totem Tabu. Ele já fez um outro processo de pensar a sociedade com o seu livro Psicologia do Grupo e Análise do Eu, né, as questões de identificações, as ditaduras, né, como é que um ditador mobiliza toda uma massa, um grupo para segui-lo, como é que a gente se idiotiza nesse sentido. E agora ele faz um outro livro pensando o mal-estar na civilização. E o mal-estar na civilização, ele está dizendo que, além da angústia que a gente vive, esse processo cultural da gente se tornar racional, da gente ter aí os êxitos, né, científicos, religiosos, uma série de coisas assim do tipo, educativos, a gente tem também um sentimento de culpa. Freud está dizendo que aquilo que Nietzsche já havia dito, né, se vocês lembrarem um pouco de Nietzsche estava dizendo que a racionalidade que a gente tem é uma racionalidade nascida da fraqueza humana, e essa racionalidade ela domina as pessoas através dos ideais ascéticos, né? E essa racionalidade ela vige sobre o ressentimento. Somos pessoas ressentidas, alguns para deter poder vão erigindo ideais ascéticos aí que a gente vai sofrendo o tempo todo para alcançar esses ideais. Freud está dizendo basicamente a mesma coisa. A sociedade lançou para nós esses ideais, um programa de maturidade de vida e social, e o grande problema é que nessas frustrações que a gente tem, que eram para ser consideradas como meras frustrações, como meros equívocos às vezes, ou limites nossos, nós somos demasiadamente cobrados e nós internalizamos essa cobrança. Assim como lá na vida familiar, nós internalizamos o limite e a restrição que o pai, ou a figura paterna, ou qualquer outra figura que simbolize a lei, coloca ali naquela relação. Nós interiorizamos então as exigências da sociedade e aí nós nos culpamos. Além da angústia que nos paralisa, a gente se sente culpado por não chegar àquelas metas, àqueles ideais que são transmitidos, cobrados, orientados pela sociedade. Ele não vai dizer que a gente não vai viver em sociedade, que a sociedade está toda errada. Tem lá seus progressos, tem lá seus êxitos, tem lá suas coisas que são benéficas. Freud vai dizer bem isso. E também não vai dizer que as repressões, que as leis, que os limites internos, familiares, grupais e sociais vão um dia acabar. Nada disso. Ele está dizendo que isso tudo vai continuar. A grande questão aqui é que a gente rearticule harmoniosamente, recupere a saúde da nossa relação com a gente mesmo e da nossa relação com a humanidade. Que coisas que eu desejo não vão ser realizadas? É óbvio. Que coisas que podem ser realizadas, mas não são aquelas que eu necessariamente desejo? Também é óbvio. Mas ele está dizendo que a nossa capacidade de vida, que é o que a gente chama aí de libido, né? Nossos investimentos a objetos que seja, né? Na natureza, a pessoas, a atividades que eu gosto, essa capacidade de realizar-se, ela é flexível. O Freud está dizendo isso. Se a nossa libido, essa capacidade de realização, né? de coisa vital que a gente precisa manifestar, é flexível, então importa que a gente entenda bem como é que a gente pode sublimar algumas coisas, né? Compensar algumas coisas que não são realizadas por limites outros, nossos e outros, né? Freud está dizendo que o que é essencial é a gente recuperar a saúde, emancipar o eu dessas prisões, não no sentido que ele não seja ou não esteja mais aprisionado nessas exigências, mas que minimamente ele sofra menos com essas exigências, que ele compreenda bem, que o eu, que a gente compreenda bem, que a gente interprete bem a nossa vida, que a gente compreenda bem a nossa vida. Essa contribuição filosófica do Freud ensina a gente a colocar a gente no lugar razoavelmente certo desse processo todo e a ter mais tranquilidade, a sofrer um pouco menos. É óbvio que a vida, o eu, né, a nossa identidade, né, esse indivíduo que somos nós, e que Freud vai dizer que quem somos nós? Somos sobretudo o isso, administrado por um eu e o tempo todo observado por um super-eu e controlado pela realidade, mas é importante que a gente entenda que é importante para a gente, nessa civilização, né, nessa cultura, na vida que a gente tem, a gente amenizar as dores, os sofrimentos, ainda que sejam as dores e os sofrimentos que vão constituir a nossa identidade. Por isso, de uma vida extremamente danificada, que é importante, talvez esse conceito que não é de Freud, né, de outros leitores de Freud, é importante que a gente comece a buscar a compreensão da gente mesmo. Existe uma vertente, várias vertentes psicanalíticas. Freud não é o único cara da psicanálise, né?
Junto com Freud nós temos ali Adler, que vai tentar entender os aspectos positivos de constituição do eu, porque Freud está nos aspectos negativos. Nós temos ali o Jung, que vai tentar entender o inconsciente coletivo, que é bacana também, mas existe toda uma tradição aí também do culturalismo, de um revisionismo freudiano, que vai ser muito menos crítico negativo dessa constituição do eu, para ser um pouco mais positivo. Enquanto Freud está muito no campo genético, biológico das nossas experiências, esses culturalistas vão colocar a cultura, a sociedade como formadora do eu. Se para Freud a neurose é esse desajuste que acontece internamente, provocado pelas questões externas, né, essa tensão que existe dos nossos instintos e tudo mais, para os culturalistas, eles vão meio que amenizar o que seria a neurose. A neurose seria, para eles, justamente o desajuste social. E aí, para Freud, a gente precisa reencontrar as experiências primárias para tentar entender e razoavelmente curar esses sintomas, essas doenças que nós vamos tendo. Para os culturalistas, não, é simplesmente uma questão de ajustamento às demandas sociais, né? Uma espécie de conformismo com aquilo que socialmente é demandado. Nesse sentido, a gente precisa manter um pé crítico e um pé positivo, porque a sociedade está aí, obviamente, a gente precisa se adequar à sociedade, mas o pé crítico seria necessariamente de entender também que a sociedade ela age por formas repressivas. Tem um cara coreano que diz hoje em dia que a psicanálise de repente não serve mais porque não existe mais repressão e tudo mais. É bom a gente pensar até que ponto não existem as repressões, até que ponto não existem as inibições em todos os níveis possíveis, né? O coreano diz que o primeiro repressor somos nós mesmos, né? Não existe tanto a mais a de fora, mas existe a interna. Claro que adequando a teoria dele para várias realidades, é importante que a gente pense, poxa, e agora aqui, Brasil, nós não temos repressões externas, temos apenas internas, mas as internas não são internalizações do modelo de vida que a gente estabelece e está inserido. A psicanálise dá para pensar as questões internas, pessoais, individuais, dá para pensar questões sociais, mas é importante que a gente tenha a lucidez de também entender que a psicanálise não explica tudo, né? Nós precisamos também de conhecimentos sociológicos, outros conhecimentos antropológicos, enfim, conhecimentos científicos e tudo mais. Espero que vocês tenham gostado aí do Freud, dessa vertente, desse olhar filosófico sobre ele, e que ele tenha mostrado um pouquinho mais de nós, das nossas fragilidades, da tentativa de fortalecimento do nosso eu, mas da realidade, da serenidade com que ele vai dizer que, na verdade, a gente precisa harmonizar o princípio de prazer e o princípio de realidade. Espero que a gente consiga alcançar esse nível aí interessante de vida, com mais serenidade, com mais cautela e com menos exigências de nós mesmos. Muito obrigado, aquele abraço e até a próxima.